Vou chamar no palco a Ana. Ana, com vocês, arrasa, minha filha! Que figura! Gente, eu não vou me alongar, eu acho que depois de 2 dias tão intensos falando de tecnologia para o bem, dados para o bem, aqui nós, como Social Good Brasil, vem aqui de uma certa forma fazer um convite para como vocês podem se engajar de forma prática, né, de forma tangível em alguns dos nossos programas. Então, temos 3 iniciativas, né, o Movimento Data for Good, nosso programa de Fellows. Tem Fellow aí? E o nosso festival lindo, maravilhoso, a melhor vibe do Brasil. Né? Mas aí, dentro do movimento Data for Good, que foi uma bandeira que a gente trouxe, o primeiro festival tem uma programação totalmente dedicada a como usar dados para o bem. Existem alguns programas que eu queria convidar quem está aqui a fazer parte, né? Temos o Comitê de Pioneiros, organizações que queiram fazer parte, como o grande convite aqui é a gente desenhar junto, de forma intersetorial, esse novo ambiente, ecossistema orientado de dados para impacto. Então, organizações que queiram fazer parte, por favor, são convidadas, a gente senta e discute como é que a gente quer construir isso junto. Temos conosco hoje a Fundação Telefônica Vivo, o Instituto Humanize, Engie e Inloco, que vocês tiveram a oportunidade de, ao longo da programação, acompanhar o que eles estão fazendo, né, usando dados para impacto. Vamos. Com isso, também realizamos pequenos encontros, que, na verdade, são grandes, porque a gente reúne atores locais de algumas cidades para a gente conversar sobre como é que a gente quer construir isso junto, né? Conectar pessoas que já trabalham com dados, que já trabalham com impacto e como podem construir iniciativas juntos. Estivemos em São Paulo, Recife, Brasília e, em breve, em planejamento, Rio de Janeiro. Tem carioca aí na plateia? Conto com vocês, hein? Temos o radar. Para isso, eu vou pedir que coloque a tela que o nosso parceiro da Drumwave, né, colocou. Então, gente, o radar. Tem profissional de dados aí? Levanta a mão. Obrigada. Já estou intimando todos a fazer parte do Radar, uma plataforma aberta, onde a gente reúne profissionais de dados que queiram escrever sobre como os dados podem ser usados para o bem, pessoas que tenham vivenciado cases em suas organizações, antecipamos tendências, trazemos o que está acontecendo no Brasil e no mundo para cada vez mais inspirar a como usar dados para o bem, né? Para participar, entra no site. E ali você vai ter um site novo do SGB, lançado fresquinho, o nosso radar se cadastra, vai receber newsletter, informações e também vários convites para fazer parte de iniciativas para a comunidade. Também temos nossas formações para impacto. Tivemos esse ano já com a Fundação Lema e Fundação Boticário. Em outubro e novembro, teremos o primeiro laboratório de dados para governo. 8 secretarias de todo o Brasil vão passar por essa vivência, né? E também teremos em novembro, em São Paulo, com o apoio do GIF, formação para pessoas que trabalham com fundações e institutos e no terceiro setor, né? Organizações, é o que a gente chama de laboratório e iniciativas para investidores sociais que queiram aprender a como usar dados para gerar impacto. E é isso, gente. Sigam nossas redes, o nosso site. Mas, e agora, antes de terminar, eu queria fazer um convite. Eu acho que depois de vocês terem tido um acesso a um repertório tão amplo do que vem sendo feito no mundo, né, para mudá-lo, como usar tecnologia, como usar dados, nada disso importa se a gente não tem propósito. Se a gente não tem valores humanos, genuínos, protagonismo para o bem. E muitas vezes nessa jornada o que a gente precisa é regressar para a nossa ancestralidade. E nós, como brasileiros que somos, temos que reconhecer como toda a potencialidade que somos, diversos, como usar isso para o bem. Por isso, queria convidar aqui para o palco Querexu, líder indígena, mulher, que nos dá o prazer de também trazer uma cacica. Olha a cacica ali. E várias lideranças, mulheres indígenas que estiveram conosco ao longo do dia. Querexu, é com você. Agudjewete. Boa tarde a todas e a todos. Estou muito feliz, né, de estar participando deste festival. Quero desde já agradecer o convite e a todos vocês que estão aqui, né, para ouvir, né, para presenciar e também para aprender um pouco da questão, né, dos povos originários, na qual eu faço parte, do povo Guarani aqui do estado de Santa Catarina.
Sou da floresta Mata Atlântica, assim como a maioria das pessoas que estão aqui presentes, né, são do território da Mata Atlântica, e liderança da terra indígena Morro dos Cavalos e do território Guarani Urupá. E falar um pouco sobre o modo de vida Guarani, na atualidade, né, que a gente vem vivendo. Uns falam que a gente está passando por um retrocesso muito grande do Brasil, né, ouvindo as falas, vendo também que existe modelos, sistemas, existe inovações, propostas apresentadas, né, para que a gente possa, de alguma forma, transformar ou consertar aquilo que foi estragado, né? Para nós, povos indígenas, a relação que a gente tem com a terra é que nós acreditamos que existe um Criador que criou todas as coisas. Começou pelas plantas, pelos animais e depois pelo ser humano. Cada ser vivo que nasce, cresce, se reproduz e morre é natureza para nós. Se nós somos filho de um mesmo Criador e somos sustentados por uma mesma mãe, nós somos irmãos. E se nós somos irmãos, nós protegemos, nós respeitamos, nós cuidamos, nós defendemos. E aí, às vezes, eu cresci na floresta, andando nessa liberdade de ir e vir, no meio de cobras, no meio de feras, e sempre entendi e respeitei o modo de vida de cada ser vivo que tem na Terra. Mas, para mim, foi tão assustador quando eu precisei ir para a escola e eu vi um mundo totalmente diferente. Um mundo desenvolvido, que excluía pessoas diferentes, que excluía a vegetação, que escolhe, né, o que ele gosta, o que ele não gosta, que exclui os animais e que se acha soberano. Foi muito espantoso para mim, assim, por um longo tempo, me adaptar com isso. E isso foi depois da escola, estudando, indo, né, nessa questão de estar procurando também me atualizar em todo esse desenvolvimento que vem acontecendo no mundo. Eu comecei a estudar magistério, fui para a universidade, e o que me inquietava muito dentro de mim sempre foi um tal de sistema que não aceita isso, que não aceita aquilo, que todo tem que ser igual. As crianças, os jovens, os mais velhos, todo mundo tem que pensar igual, todo mundo tem que querer igual, todo mundo tem que comer igual, todo mundo tem que falar igual. E aí, então, quem é diferente é excluído da sociedade. E aí eu fui dentro da academia, junto com os meus mestres, anciões da aldeia, tentar conhecer quem era o tal do sistema. E, né, a gente foi mergulhando, fazendo pesquisa, e eu não encontrei nenhuma cara de um sistema que dizia que isso é proibido. O que eu encontrei foram muitas pessoas negando o direito, discriminando, exterminando e deixando de lado, né, toda a questão dos valores humanos.
Isso eu entendi que o desenvolvimento trouxe. Que o sistema do desenvolvimento, ele tira a capacidade humana, coloca uma caixinha na cabeça de cada um, para uma função, uma certa função. Se você é médico, você, quando for falar, em cima de um palco, você tem que falar sobre medicina. Porque se você for falar sobre espiritualidade, se você for falar sobre agronomia, não é tua função, tem alguém especialista nisso que vai falar. Então, te limita. Isso é o sistema. Desenvolve, tira você do envolvimento de tudo aquele valor da vida e deixe que a máquina fale por você. Entendi também que essa estratégia foi uma estratégia que foi falada aqui também, econômica e consumidora, onde eu economizo um monte, né, várias pessoas vão consumindo, eu vou me qualificando em várias áreas, criando coisas, mas alguém é dono de tudo isso, que talvez nem seja eu. Posso ser o mentor da ideia, criar algo, mas eu não vou ser dona disso. Então, isso que eu encontrei nesse mundo afora, nesse sistema, né, que excluiu tudo. E aí a gente voltou de novo para a comunidade e a gente tirou o Sistema Nacional de Educação da sala de aula, criamos o nosso próprio currículo escolar, onde todos os professores são indígenas e onde a base do conhecimento, do ensino, é a sabedoria, o sistema dos povos indígenas, ou do povo guarani. A língua para nós é semente sagrada, que quando a gente joga na terra, a gente não joga de qualquer maneira. A gente joga esperando que daqui a pouco ela vai nascer coisas boas e trazer resultados sempre de renovação para a gente. E que os rituais são aulas para nós, e que o plantio, as sementes, são a base fundamental da vida humana. Porque se a gente não se alimenta, e não se alimenta com um alimento de qualidade, nós também não vamos sobreviver. E quando a gente planta a semente com aquele respeito e se alimenta com respeito, nosso corpo se torna sagrado, a gente consegue ajudar o planeta nos ajuda e assim a gente faz essa troca. E aí começa esse movimento sustentável circular que foi colocado aqui também. Então, foi dessa forma que eu comecei a entender essa questão do sistema, como que funciona, né? E aí, agora, também tendo essa oportunidade de chegar e compartilhar isso com várias pessoas que estão se perguntando por que está acontecendo isso? Por que a floresta amazônica está em chama? Por que será? Né? Porque nós se desconectamos com a natureza humana. Saímos dessa natureza humana e a gente entrou para um sistema mecanizado, né, que tem que cumprir ordens, né, de quando que você vai poder tomar água, de quando que você vai dormir, de que hora que você vai levantar, de que hora que você vai ir para lá, de que hora que você vai voltar. E esse sistema do desenvolvimento, uma das coisas que ele começa a tirar da natureza humana são os valores familiares, os valores culturais, os valores de vida. Se eu fosse perguntar aqui, quantas crianças tem aqui hoje? Aqui? Né? Quantas mães tem aqui? Quantos pais estão aqui? Quantos têm filho? E aí eu fico assustada, né? Porque esses valores principais que a gente carrega da vida, que são essas transmissões de saberes, de conhecimento, dos nossos filhos estarem conosco. Se vocês forem ali fora e ver as mulheres indígenas que estão vendendo artesanato,
Vocês vão ver crianças correndo, brincando, pulando ali em torno delas, e elas estão trabalhando. Estão fazendo o trabalho delas ali. Então, é um modelo diferente, né, que exclui, e as crianças são as maiores vítimas desse sistema. Porque são elas que estão nesse momento de estar nesse movimento, né, de criar coisas, de aprender coisas, de executar coisas, com a energia maior, estão com elas. Nós, hoje, como adulto, nós temos o nosso papel de transformação, de ação, de várias coisas, mas a gente só vai agir transformado da forma que a gente aprendeu. Então, eu acredito muito que se a gente trouxesse criança aqui nesse evento aqui, e falasse, e ela estivesse prestando atenção e ouvindo, tenho certeza que daqui, como é planejado, daqui a 20, 30 anos, a gente teria um planeta totalmente diferente, porque as ações vão sair delas, elas estão aprendendo agora. Então, nesse sentido, vou contar uma pequena história, né? Que uma vez um certo pesquisador foi para as florestas amazônicas fazer uma pesquisa e chegou no meio dos indígenas e lá viu um menino, um adolescente, que pegou a canoazinha, foi para o rio, pegou um monte de peixe, chegou na aldeia, distribuiu os peixes para todo mundo, as famílias prepararam os peixes, tudo, e foram cada um se alimentar, e o menino foi para baixo de uma árvore e ficou lá. E o pesquisador achou tão injusto que todo mundo se alimentou e o menino que pegou o peixe não se alimentou. E aí esse pesquisador falou, você já não teve uma ideia de ter um barco maior, de pegar muito mais peixe que você pegou? Aí o menino falou, por quê? Não, porque se você pegar um barco maior, você pode ir mais longe, pegar peixes maiores e tal. E aí você vem e começa a vender os peixes, né? Do jeito que você distribuiu, você vende os peixes. E aí o menino perguntava, mas por quê? Que se vendendo os peixes, você pode comprar uma outra canoa, mais redes, pegar mais peixe e vender para mais pessoas. E aí o menino perguntava, por quê? E aí ele falava, não, e aí você pode, com essa venda desse peixe, você vai comprar mais um barco mais grande, mais redes, e vai pegar muito mais peixe e vai vender para mais pessoas. E assim por diante, comprar mais barcos, e aí chegou num limite que o menino já tinha perdido a noção, né, do tanto que ele ia crescer. Né, criar uma empresa muito grande, e quantas canoas, quantas redes, e vender um monte de peixe. E aí o menino perguntou, mas por quê? E aí ele falou, para você viver de sombra e água fresca. Aí o menino falou, mas eu já tenho isso. Então, são essas questões que são simples, mas que para nós tem muita importância, né, dessas questões, desses valores. E aí, então, hoje a gente faz o chamado, né, chamado de reconexão. A gente teve um retrocesso muito grande, muito rápido, porque, falando da questão da tecnologia, as informações vêm muito aceleradas, e, às vezes, a gente não consegue processar, porque esse sistema que foi criado lá no passado para formatar a mente das pessoas, para esse desenvolvimento, ele faliu, ele quebrou, ele está atrasado. Muitas coisas foram desenvolvidas nesse período de tempo, e que o sistema não consegue acompanhar. A tecnologia é uma delas. A tecnologia hoje é um sistema muito avançado, com informações muito rápido, mas que a maioria da sociedade não sabe utilizar a tecnologia. Que as escolas não estão preparadas para ensinar essas crianças a utilizar essa tecnologia. E ela é uma arma muito poderosa, que ela pode defender e proteger, mas ela pode matar. E é exatamente isso que a gente vem passando nesse momento, nesse processo. E aí, quando a maioria da humanidade fala que a gente está num colapso, num retrocesso, isso é verdade.
Mas para nós indígenas, a gente está tendo a oportunidade de reconectar com as nossas raízes. Voltar às nossas raízes, porque alguma coisa não deu certo nessa caminhada. Então, vamos reconectar. Se reconectando com as nossas raízes, a gente vai ter força para se levantar, para consertar aquilo que, né, foi estragado, e a gente conseguir esse equilíbrio. Ou a gente morre. Porque a gente fala que o planeta é só um planeta, não existe outro planeta, né? Para nós, povos indígenas, a gente acredita que existe, além do grande oceano, a terra sem males, né? Mas para isso, para a gente passar por isso, vai ter muitas outras etapas de sofrimento. Então, a gente acredita dessa forma. E aí, falar para a questão do povo brasileiro, principalmente do povo brasileiro, que hoje está sendo subestimado pela incapacidade de gerenciar um país. O povo brasileiro, assim como nós indígenas, 519 anos fomos tratados como incapazes, né? Fomos tratados como atraso do progresso. Hoje a gente olha e fala assim, não, a gente tem a essência da vida nas mãos, a gente tem a proposta de vida para compartilhar com todos vocês e convidar vocês a se somar a nós para a gente, né, levantar e valorizar o que a gente tem. Porque hoje não somos nós que estamos sendo tratados como incapazes, é todo o povo brasileiro. E quando eu falo povo brasileiro, de raízes, são povos europeus que nasceram no Brasil, os povos originários, os povos negros que chegaram aqui. Esse é o tripé do povo brasileiro. Então, vamos se reconectar com isso. Vamos se reconectar com as nossas raízes. Vamos respeitar esses valores que a gente tem muito forte aqui no Brasil. E aí, falando da questão da tecnologia, como ela ajuda a gente, nós como povos indígenas, a dar esse recado e passar essas informações também para quem desconhece. Eu moro aqui no Morro dos Cavalos, a 40 minutos daqui, da Grande Florianópolis, e tem gente que diz que não tem índio em Santa Catarina. Então, a tecnologia a gente utilizou para mostrar como que é a nossa realidade, como que é a nossa resistência e como que a gente tem sofrido e resistido perante um Estado que vem todo o tempo exterminando com os povos, exterminando com a nossa floresta, que é a Mata Atlântica, e que ninguém parou para prestar atenção que se a Amazônia está pegando fogo hoje, é porque nós não conseguimos fazer essa proteção. A nossa floresta foi exterminada primeiro. Foi por aqui que as caravelas chegaram. O extermínio começou por aqui. Então, para a gente ajudar lá, a gente precisa plantar árvore aqui, precisa plantar semente, e dali a gente tirar, né, criar essas máquinas de água pura, alimento saudável, o ar, né, que a gente respira, e a gente conseguir manter esse equilíbrio. Passar um videozinho aqui da nossa aldeia, dos nossos jovens, né, que aprenderam a utilizar essa tecnologia, fazer as filmagens, de fazer a edição dos vídeos, e também de colocar no YouTube, criar páginas para divulgar também as nossas atividades que a gente faz na aldeia. Recuerdo significa vida. Lagi beca davenya buai pama né? Si beca se devem vida dai poi. Tipo gura queer, animais queer, lagi planta queer. Alma gura oi tekinda vida jaga, nda vida jaga. Porque gura jaga ma beca andai pomo ai. Beca nda vida yang buai pama nda ve. Gura ma precisa agri precisa gura. Si parma gura ndai poi
ipiru pata ura. Amsi ura amsi undai poirama. Undai poirama ore quero uma não bata. Não só che. Pá, é pro mundo pro banco. Aqui Petro mau tem que já cuidar ugui, uragui. Já cuidar bem bem no mi terra puico. Aqui tem que já cuidar. Por isso, Chama cuidar, tchê. Deve ter que cuidar. Vamos cuidar da terra, do nosso planeta verde. Então, esse vídeo ele foi uma atividade da escola, né? Como eu falei, que a gente criou nosso próprio currículo escolar. É aqui, do ladinho, né, da Grande Florianópolis. O menino que está falando é o meu sobrinho. E foi tudo feito pelos indígenas ali da aldeia, né? Então, para nós foi uma inovação a questão da tecnologia. A gente tem vários vídeos, né? Vocês viram o site ali no Conexão Itatã, que são produzidos pelos próprios jovens. E aí, esse lugar aqui que a gente, né, mostrou da água, aqui que ele vem falando da água, é um espaço onde a gente teve, há muito tempo, conflitos, a gente teve assassinatos, a gente teve ataques, tivemos perseguições, né, como liderança desde 2012, na questão da demarcação da terra indígena no Morro dos Cavalos, que ainda hoje tem uma ação do Estado, né, pedindo para anular a portaria declaratória, porque ali existe um interesse imobiliário muito grande, e nós estamos ali na resistência. E aí a gente convida também vocês que queiram conhecer, vocês que querem beber dessa água, tomar banho nessas cachoeiras, pôr a mão na massa, na terra, plantar o alimento, plantar semente, plantar árvores. A gente está aí fazendo o convite para que vocês se somem a nós. Porque, como eu falei, dentro da cidade é difícil a gente fazer todo esse movimento, mas a gente precisa, hoje, mais do que nunca, nos dar as mãos e proteger quem protege. Os povos originários, ribeirinha, os pescadores, cada um tem essa essência da sabedoria de como manter o planeta. E se isso faz bem para nós, faz bem para vocês também, porque não existe nenhuma tecnologia que vai criar uma máquina que dê o ar puro, que nos dê a água potável e que nos dê um alimento saudável. Só a terra. A terra, a água, as plantas, isso vai dar tudo esse bem viver que a gente vem em busca, que é esse bem viver do coletivo. Faz bem para mim, faz bem para nós. Diferente da questão econômica que existe, essa pirâmide, que enquanto uns trabalham muito e não tem nada, enquanto outros que não trabalham nada têm tudo. Então, a gente está nesse convite de vocês e também dizer que, diferente do sistema, nós, povos originários, a gente não está em busca só do conhecimento. A gente está atrás do conhecimento, mas o que a gente, para nós, é principal é a sabedoria. Porque não adianta eu decorar uma receita de bolo e ensinar os outros a fazer. Se eu não souber fazer, se eu não fizer, eu não sei. Então, para nós, isso é saber, sabedoria. Então, essa é a busca nossa e convidamos vocês que se juntem a nós para essa busca da sabedoria, para o equilíbrio do planeta e para nossas vidas também. Algo de Evete.